No meio de baixo. Não pode? Pois, está tudo no passeio. Lídia, já lhe mandei o e-mail, já viu? Boa tarde. Como é que está a imagem, som? Preciso que me digam, se faz favor. Quem é que pode passar no YouTube, se faz favor, para ver se está tudo bem por lá? Ai, a Denise de Amsterdão, olá, está boa? Há quanto tempo? Boa tarde, está bom no Instagram? Está tudo a correr bem? João, viva! Boa tarde. Agora, eu precisava que me dessem algum feedback do YouTube, se faz favor. Que acho que por lá ainda não está ninguém. Eu agora vou fazer... Vai para o YouTube, Rui, se faz favor. Eu agora vou fazer as lives no YouTube e no Instagram. E Fernanda Couto, está tudo ok? Olá, Fernanda. Fernanda Couto é de Bragança? É, Fernanda, está tudo ok no YouTube. Vá, obrigada. Então, eu vou passar a ter as lives no YouTube e no Instagram, mas depois as lives ficam só guardadas no YouTube, tá bom? Pronto, portanto, não vão ficar na IGTV, ficam 24 horas no Instagram, no Stories, e depois ficam no YouTube, tá bom? Só porque... Kátia, olá Kátia, 2 no YouTube. Para começar não está mal. O Facebook estava a dar alguns problemas. Viana do Castelo, ok. O Facebook estava a dar alguns problemas e depois às vezes eu estava a contar e não me deixava entrar e por isso passei para o Instagram, tá bom? E então, hoje vocês já devem ter visto no blog, se passaram por lá. Eu não vou ver os comentários do YouTube, porque preciso aqui no computador tapar a parte dos comentários, mas o Rui que está ali, depois se houver necessidade, diz-me e vai-me dando algum feedback. Então, hoje nós vamos conversar um bocadinho sobre chocolate. O nosso chocolate é chocolate mesmo, é chocolate nobre, é chocolate da Calebo. Eu trouxe aqui para vos mostrar. Eu vou fazer com o 811, que é o chocolate negro da Calebo. Nós vamos, que é com este que eu normalmente trabalho, nós vamos ver como é que uma maneira simples de trabalhar chocolate e depois vamos fazer uma coisa também muito simples, que são brigadeiros na colher, certo? Então, nós daqui já estou a falar com algumas pessoas que já têm alguma prática, alguma vontade com o chocolate. De qualquer maneira, vamos rever tudo e vamos deixar as coisas gravadas e assim, quando quiserem, vão fazer um refresh, ver tudo novo, para ver como é que as coisas funcionam. Mais para tirar dúvidas. Elizabeth, olá, domingo lá estamos, não é? Marta, então a Marta gostou dos cupcakes novos e não os provou. Bom, o chocolate da Calebo, o chocolate que normalmente nós usamos, são chocolate em caletes. Vocês conseguem ver, mas eu aqui no YouTube vou mostrar mais facilmente. O chocolate em caletes, porquê? É uma apresentação que é mais simples de nós trabalharmos, é muito mais simples de derrete mais rapidamente e é mais fácil de dosear. Não temos que andar com barras de chocolate, depois a cortar, a partir, é muito mais fácil. Pois é, Marta, os cupcakes estão com bom aspecto e são muito, muito saborosos. Acredita em mim. Então, nós vamos começar por falar um pouquinho sobre a cristalização do chocolate. Quem já fez aulas comigo sabe, e eu já estou farta de falar sobre isso, que nós temos, eu vou mudar novamente, nós temos uma coisa que temos que decorar sobre o chocolate. É muito simples. Nós temos sempre que derreter o chocolate a
cerca de 40 graus, 40 e 45 graus. Depois temos que fazer um arrefecimento brusco do chocolate e depois temos que voltar a levar o chocolate à temperatura de trabalho. O que é a temperatura de trabalho? É a temperatura certa para nós podermos trabalhar o chocolate e vai variar de chocolate para chocolate. O branco tem uma temperatura, eu trabalho, vocês vão ver pessoas a trabalhar com temperaturas diferentes, eu trabalho o branco a 30, o leite a 31 e o negro a 32. Há um intervalo de temperaturas em que o chocolate pode ser trabalhado. Eu prefiro trabalhar sempre no limite máximo desse intervalo de temperaturas. Porquê? Porque eu fico sempre, porque tenho mais tempo para trabalhar o chocolate, principalmente inverno, antes de ele começar a ficar duro e com cristais a mais, certo? Não vamos entrar em detalhes. O que é que nós precisamos? De chocolate, como é óbvio, do micro-ondas e precisamos também, dá-nos muito jeito, de termómetros. Os termómetros podem ser estes, que são termómetros de infravermelhos, ou este, eu gosto muito deste também, aqui. Vão ver, é um termómetro de sonda digital e é muito preciso. Este dá para açúcar e dá para chocolate. É muito preciso e não dá muito trabalho, é só depois limpar a sonda e tem um alarme que nós podemos pôr a temperatura que queremos e ele toca quando chegar à temperatura desejada. Então, eu depois vou deixar alguma coisa no blog, na próxima sexta-feira, eu vou fazer um post e vou-vos deixar as indicações mais ou menos por escrito, as indicações que eu estou agora a dar-vos sobre as temperaturas, tudo isso. Portanto, não se preocupem muito. O que é que eu fiz e o que é que vocês podem fazer em casa? Vocês podem derreter chocolate no micro-ondas. Eu tenho aqui, para não estar a derreter, vou baixar aqui o Instagram. Espero que se esteja a ver bem. E vamos passar para o YouTube também. Então, eu derreti o meu chocolate no micro-ondas e como é que eu vou derreter o meu chocolate no micro-ondas? Vou derreter 30 em 30 segundos, mexendo sempre nos intervalos. Eu dou 30 segundos, mexo e agora vou ter que ter este chocolate a 45 graus. Vamos ver como é que temperatura ele está. Ele está derretido, mas já baixou. Eu vou só pôr um pouquinho para ele ir aos 45 graus. É a partir dos 45, é com o chocolate a 45 graus que nós temos que trabalhar, tá bom? Deixem-me só pôr um bocadinho no micro-ondas. O cuidado que vocês devem ter é não queimar o chocolate, como é óbvio. Têm que ter cuidado no micro-ondas para não queimar o chocolate. O YouTube, não sei se está a ver muito bem. Como é que está a imagem no YouTube, Rui? Está boa. Está? Nítida? Está. Então, eu já fui aquecer o meu chocolate e tenho o meu chocolate agora. Eu quero que o meu chocolate esteja entre 40 e 45 graus, tá bom? Vamos ver. Aqui, este termómetro dá 40. Vamos ver que o termómetro de sonda que é muito mais exato. Vamos ver qual é a temperatura que ele dá. Estamos com 41 graus. 45, ok. O chocolate negro é muito mais resistente que o chocolate branco, portanto vocês podem estar um pouquinho mais à vontade. De qualquer maneira, tenham cuidado para não queimar. O chocolate queimou, acabou. Não há hipótese nenhuma de se recuperar um chocolate queimado. Certo? Pronto. O que é que eu tenho aqui? Já estou a começar. Chocolate numa bancada branca é aquela maravilha. Pronto. O que é que eu tenho aqui? Tenho aqui caletes de chocolate.
igualzinho ao que estava derretido, mas ainda sólido. E eu vou, para cristalizar o chocolate, eu vou colocar estas caletes para baixarem a temperatura do meu chocolate. No verão demora um pouquinho mais, de inverno é muito mais rápido. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, olá Ana, ainda não lhe mandei o meu livro, Ana. Estou atrasadíssima, mas isto tem sido assim um bocadinho complicado. Tá? Nós estamos agora, o que é que nós vamos fazendo? Nós vamos colocando aqui chocolate para... Isto é uma cristalização por sementeira. E nós vamos conseguir que o chocolate fique com os cristais suficientes para poder ser trabalhado. Essa história dos cristais agora não vem muito ao caso, mas se fizerem exatamente como eu estou a dizer, as coisas vão resultar muito bem. Eu já vos vou mostrar depois como é que nós sabemos se o chocolate está bom para ser trabalhado. Vocês, se nós formos ver aqui, vou colocar a sonda no chocolate para nós vermos a que temperatura está. O chocolate está... eu tenho aqui cerca de 25 a 30% de chocolate, mas eu não o vou colocar todo. Tá? Vamos só... O chocolate agora já está... O meu chocolate já está a 35. Como é que eu sei se o chocolate está bom para ser trabalhado? Já. Boa tarde a quem vai chegando. Eu não consigo estar a ver os comentários e a falar convosco ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar num pouquinho de papel vegetal e vou molhar o papel vegetal no chocolate. Eu talvez vos consiga mostrar isto muito corretamente aqui no YouTube, porque a câmera acho que vai apanhar o que eu vos quero mostrar. E nós já vamos ver depois como é que nós temos a certeza que o nosso chocolate está... Olá Adriana, está a dizer boa tarde, boa tarde. Agora a temperatura de trabalho do chocolate negro qual é? 32. Então eu vou ter que mexer o chocolate até as caletes estarem derretidas e até eu ter o chocolate a 32 graus. É essa temperatura que eu vou trabalhar o meu chocolate. Tá? Então, resumindo, o que é que nós temos que fazer sempre ao chocolate? Derreter até ele chegar aos 40, 45 graus. Não podemos derreter e deixá-lo a 34, 35, 36. Não, tem que ir aos 40, 45 graus. Depois tem que arrefecer de uma forma rápida. Também não podem deixar em cima da bancada à espera que arrefeça. Não, tem que arrefecer de uma forma rápida e sempre a mexer. Ele agora ainda está nos 34 graus. E de seguida, assim que ele chegar à temperatura de trabalho, neste caso porque ele é chocolate negro, são os 32 graus, nós vamos retirar, molhar um papel vegetal. Eu depois já vos mostro o que é que funciona. Isto é papel vegetal normalíssimo. Vão ver? É papel vegetal vulgar, que eu corto aos bocadinhos. Aqui até estão duas partes. E vou usar para saber se o meu chocolate está perfeito para ser trabalhado. Claro que para o trabalho que nós vamos fazer hoje, é importante que ele esteja bem trabalhado sempre, mas não é tão grave se não estiver bem no ponto. Agora, se vocês estiverem a fazer um trabalho em que vão pôr num molde, que ele tem que sair do molde, ele só sai se estiver bem trabalhado e no ponto correto. Eu costumo dizer, quando dou aulas de chocolate, eu costumo dizer que o trabalho do chocolate tem várias variáveis que têm que ser tidas em conta. As pessoas pensam muito na temperatura, mas a temperatura é um movimento que o chocolate tem que estar sempre a ser movimentado e é o tempo. As coisas demoram algum tempo para serem feitas. Eu não sei se estou com ar-condicionado. Estava a ver se o ar-condicionado não está assim a funcionar. Não está a fazer muito... A imagem no YouTube está a parar, Rui? Não. Não? É que aqui parece. Não, está tudo a funcionar. Tá? Ótimo. Pronto. Então, o nosso chocolate,
Eu vou-vos mostrar aqui os papéis que eu já fui tirando. Ele já está a começar a secar no papel. Eu vou mostrar no YouTube, mas a câmera do YouTube do telefone, do Instagram, se calhar não mostra bem. Vocês conseguem ver uns riscos e um chocolate pouco bonito. Chocolate com uns riscos, com uns parece que tem defeitos. Vamos ver aqui, a ver se ela foca. Já focou. Aqui no YouTube vocês vão conseguir ver bem. Não, foca o papel, não? Isso. Vocês vão... Ela está a tentar apanhar... Eu estou a tentar que ela apanhe o papel e não o fundo. Ela já vai focar. Ok. É isto que eu quero que vocês vejam. Uns riscos. Viu-se no Instagram, Rui? Viu? Conseguiu-se ver. Este foi o primeiro papel que eu tirei. Estão a ver? O primeiro papel que eu tirei ainda está o chocolate mole e todo riscado. Significa que o meu chocolate não está bom para ser trabalhado. O outro chocolate, o outro papel que eu tirei, que eu estou a mostrar aqui, que eu não sei se consigo mostrar assim, ele já está mais duro, secou mais rápido que o primeiro. Porquê? Porque já está mais perto da temperatura de trabalho. Eu vou mostrar para o YouTube também. Ora, vocês conseguem ver, ele já está seco e tem ainda um risquito ou outro, mas nada de muito especial. Ele já está a secar. Se eu levantar aqui, ele já vai começar a sair. Vão ver? Aqui. Agora eu vou tirar, porque o meu chocolate já está na temperatura de trabalho, a temperatura que eu quero. Então, eu vou começar, vou tirar outro papel e vou confirmar. Para o chocolate estar perfeito, o chocolate negro numa temperatura não muito alta, ele vai ter que secar entre 1 e 5 minutos. E vai ter que ficar brilhante. Não, o chocolate não fica brilhante. O chocolate vai ficar liso, baço, mas liso e homogéneo, sem riscos, sem imperfeições. Se tiver uma bolhinha ou outra, é óbvio que é porque está aqui porque apanhou a bolha quando eu tirei o papel do chocolate, quando eu molhei o papel no chocolate, mas nada de especial. Eu não vou ter riscos. Este papel não tarda, vai estar seco, o último que eu tirei, porque o chocolate já está bom para ser trabalhado. O chocolate está já a 32 graus. A partir de agora, ou eu trabalho já, ou eu vou ter que gerir este chocolate para ele não baixar muito a temperatura. Então, como é que eu faço isso? Vocês, se forem trabalhar já, não precisam. Eu vou-vos mostrar o que é que eu tenho aqui. É assim, eu vou-vos mostrar. É aí que eu vou subir o YouTube. Opa! Bom, até agora acho que está tudo mais ou menos a funcionar, está tudo a perceber mais ou menos o que estamos a falar. Então, o que é isto? Isto parece um secador manual, uma pistola de ar quente. Para que é que serve? Serve para eu ir aquecendo o chocolate para ele não arrefecer em demasia. Porquê é que eu não o ponho no micro-ondas? Porque se eu puser no micro-ondas não tenho controle da temperatura e aqui eu vou aquecendo só um bocadinho. Eu posso aquecer assim, cuidado porque isto dá temperaturas muito altas. Olhem aqui, eu vou-vos mostrar, vou passar o YouTube para aqui. Olhem aqui, conseguem ver que este está seco. Este foi o último papel que eu tirei, está seco e perfeito. Não tem... Vou tirar isto aqui, senão ele vai-me focar.
ter uma certa dificuldade da máquina em focar. Estão a ver? Pronto. Aqueles piquinhos que vocês estão a ver agora estou a mostrar para o YouTube, mas os piquinhos que vocês estão a ver no papel são bolhinhas de ar. Mas o papel está uniforme e já está seco. Estão a ver? E não tem riscos. Conseguem ver? Tá? Ora pronto. Vamos conversar um bocadinho sobre isto. Vamos conversar um bocadinho sobre chocolate. Vamos conversar sobre quem é que já fez chocolate, o que é que... Ah, Sónia, boa tarde. Pronto, então, chocolate. Como é que nós vamos escolher o chocolate que vamos trabalhar? O chocolate... Espera aí, fugiu-me aqui uma imagem. Isto é muita mão de obra, valha-me Deus. Já está. O chocolate que nós vamos trabalhar deve ser consoante aquilo que nós vamos comprar e trabalhar, depois é consoante aquilo que nós vamos fazer. Se nós vamos fazer um bombom, nós devemos usar um chocolate com mais manteiga de cacau, porque o que nos encarece o chocolate, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, não é o cacau, é a manteiga de cacau. Ou seja, eles às vezes põem muito cacau e tiram na manteiga de cacau. O que é que nós vamos ter quando... Boa tarde, Carolina. Quando o chocolate tem muito cacau e pouca manteiga de cacau, eles às vezes dizem, é um chocolate de 80% de cacau, é um chocolate muito bom. Não é obrigatoriamente um chocolate muito bom. Além do sabor ser um bocadinho agressivo, o chocolate, se não tem manteiga de cacau suficiente, ele vai ficar pastoso. Se vocês virem, este chocolate é um chocolate fluido, é um chocolate que vai poder ser bem trabalhado. E isto é porquê? Porque ele tem bastante manteiga de cacau. É um chocolate de boa qualidade. Portanto, vocês vão gerir. Se vocês querem fazer um bolo, se vocês querem fazer uma ganache, se vocês querem fazer uma mousse, vocês não precisam que o chocolate seja muito caro, que tenha muita manteiga de cacau. Mas se vocês querem fazer bombons, não querem que eles fiquem que os bombons fiquem uma pasta, porque o chocolate está muito grosso e a capa do bombom depois vai ficar muito grossa também. Então, nós queremos ter bombons delicados, suaves, bonitos, e então para isso nós precisamos de um bom chocolate, certo? Um bom chocolate é aquele que tem uma maior quantidade de manteiga de cacau. Normalmente o grão de cacau tem cerca de 33%, 30 e qualquer coisa por cento de manteiga de cacau, de gordura. Mas este chocolate tem essa percentagem e ainda mais um pouco. Eles acrescentam manteiga de cacau. Então, o chocolate obviamente vai ser um pouquinho mais caro, mas dá-vos um trabalho muito mais delicado. Depois, chocolate ou sucedâneo. Eu normalmente em relação a isso nem sequer... O que é chocolate e o que é sucedâneo? Muitas vezes as pessoas não pensam muito e leem chocolate fracionado, que é uma maneira bonita de chamar ao sucedâneo. Chamam-se chocolate fracionado ao sucedâneo, pronto. E a pessoa vai no engano. Além do sabor não ter nada a ver, é um chocolate que não precisam de fazer este trabalho. É muito mais prático, mas não tem o mesmo sabor. Então é a mesma coisa do que estar a fazer, sei lá, uma coisa... Em vez de usar bacalhau, usar paloco, ou como é que se chama aquela coisa que parece bacalhau, mas não é bacalhau. É mais barato, mas o sabor não é o mesmo. Se vocês me disserem que vão fazer uma decoração para uns cupcakes e vão usar um sucedâneo bom, ok. Agora, para fazer bombons, para fazer coisas que realmente o centro é o chocolate, então vamos trabalhar chocolate. A maior parte das pessoas não trabalha chocolate, porquê? Porque ou não sabe, ou tem um bocadinho de preguiça, porque as pessoas acham que o chocolate faz muito lixo e não faz. Vocês estão a ver, eu estou a trabalhar chocolate e a bancada está exatamente na mesma. Porquê? Porque eu não fui pôr o chocolate a cristalizar na pedra. Na pedra faz uma porcaria. Agora aqui é tranquilo. Alguém tem dúvidas acerca de chocolate? Pode falar que eu vou só aquecer mais um bocadinho. Porque sem problema tirar dúvidas em relação ao trabalho com chocolate, tá bom?
Se houver aí alguém com dúvidas, vai-me dizendo. Parece que não, mas aproveitem, porque depois mesmo que vejam o vídeo no YouTube, é verdade, já se inscreveram no YouTube. Estou lá à vossa espera, é preciso, porque é assim, para eu continuar a poder fazer trabalho às quartas-feiras, fazer uma live, ver exatamente aquilo que vocês querem, para já preciso de comentários, preciso que vocês me digam aquilo que gostavam que eu tratasse, aquilo que têm dúvidas, aquilo que eu posso ajudar. E depois, por outro lado, o que é que eu vos peço? Eu só vos peço que vocês vão no YouTube, ponham lá, subscrevam o canal e comecem a ver as coisas quando nós as publicarmos. Para nós é muito importante ter movimento no YouTube e para vocês, se calhar, sempre ajuda alguma coisa, eu estar a tentar ajudar ou tentar ensinar algumas das coisas que vocês podem ter dúvidas. É muito, muito importante que vocês me escrevam nos comentários, que me mandem algumas mensagens, mas nos comentários é sempre melhor, porque assim já veem que a outra teve essa dúvida e pronto. Ponham dúvidas que eu respondo e digam o que é que querem, os temas que querem que eu trate, porque assim é muito mais prático para mim, porque vou falar de coisas que vocês... As marcas de chocolate recomendadas, pergunta a Sónia Tavares. Sónia, as marcas de chocolate recomendado, isto é quase como aos carros. Há uns chocolates que são topo de gama, são muito bons, umas marcas muito boas, e dentro dessas marcas muito boas, há quem goste de uns, há quem goste de outros. É assim, eu desde sempre que trabalho com chocolate Callebaut. A Valrhona é boa, também é boa, só que, porque é que eu não uso? Para já porque eu estudei na escola da Callebaut. E depois, porque a Valrhona é um pouquinho bastante mais cara que a Valrhona é mais cara que a Callebaut. E depois nós habituamos a trabalhar com o chocolate com que aprendemos. Eu aprendi com a Callebaut e a nível de sabor o chocolate é muito bom. São dois chocolates fantásticos que depois tanto um como o outro são fantásticos. Agora, se vocês não precisam estar a usar nenhum destes chocolates, por exemplo, para fazer bolos, se vocês forem a um chocolate que eu costumo falar nas minhas aulas, que é o Chocovic, que é um chocolate que se vende na Macro e é muito bom. E vende-se embalagens de 1,5 kg, portanto, eu nem sei se posso estar a fazer publicidades aqui, mas pronto, também se não puder, o canal é meu, digo o que eu quiser. Pronto. Então, o Chocovic é bom porque é um chocolate espanhol, a fábrica foi comprada pela Callebaut e é muito bom também. E para fazer bombons eu prefiro Callebaut, sempre, tá? Mas para fazer outros trabalhos, às vezes, a diferença de preço também não sei se compensa estar a comprar o Chocovic, mas às vezes está mais à mão, e vende-se em embalagens de 1,5 kg, embora o Callebaut também tenha embalagens de 1 kg. Mas pronto. O chocolate negro que eu uso sempre é o 811 da Callebaut, sempre. A não ser que haja algum problema, que não haja stocks, eu tenho que ir comprar no outro lado, mas sempre 411 da Callebaut. Bom, estão a ver os meus papelinhos, o meu chocolate que eu pus, já parte, com barulhinho, que vocês não ouvem, mas parte, e está fantástico. Então o que é que nós vamos fazer agora? Eu trouxe aqui uma coisa muito simples, mas que fica muito engraçada. Eu trouxe estas colheres porque o Rui vai buscar ali uma fitinha azul para eu pôr aqui depois para terminar, se faz favor. Pronto. Então, isto serve para quê? Eu vou fazer uns brigadeiros. Há o brigadeiro de colher, não é? Este vai ser o brigadeiro na colher. E serve para quê? Serve para nós pormos. Temos uma festa de anos dos miúdos e em vez de estarmos a pôr as colheres para eles depois irem comer as outras coisas vazias, pomos as colheres já com um bocadinho de brigadeiro. Nós, por exemplo, temos visitas em casa e vamos servir o café, vamos fazer numa colherinha mais pequenina, pôr um bocadinho de brigadeiro e vamos decorá-lo e fazer e colocar para as pessoas comerem com o café, certo? Olha a fitinha. Pronto, então, brigadeiro. Eu tenho aqui um pouquinho de brigadeiro. Queres fitinha azul? Sim, pode ser. É tão simples quanto isto.
eu vou colocar o brigadeiro aqui na minha colher. Eu não tenho aqui luvas e para não estar aqui a sujar a mão... Ai, espera aí, desculpem, YouTube, peço desculpa, que eu esqueci-me de mudar isto. Pronto. Eu para não estar a sujar as mãos estou a fazer, mas isto com luvas pode-se perfeitamente fazer à mão, que é muito mais prático. Estão a ver? Eu coloco aqui e depois vou molhar. Vai o Instagram baixando. Pronto. Vamos simplesmente molhar a nossa colher no chocolate. As bolhas de ar. E porque o chocolate está bem trabalhado, eu não vou ter problemas dele não secar. Ele vai secar rapidamente. Tá? Para saber bem no YouTube. Vamos escorrer. Quando nós batemos assim, ele vai escorrer para não sair para não ficar uma camada de chocolate muito grossa. E depois podemos fazer decorar com sprinkles, bolinhas, amêndoa torrada. Vocês conseguem ver, o chocolate já está a secar. Olhem só, ele já está a ficar baço. Vocês estão a ver o chocolate baço. Tem que lhe pôr os Pringles, claro, antes deles secarem, antes do chocolate secar. Isto é um sarilho com o YouTube. É um sarilho que eu não consigo... isto está ao contrário, completamente em espelho. Consegue focar. Não está a focar. Já focou. Pronto, estão a ver? O chocolate já está a ficar ligeiramente baço. Então, agora, como é que nós fazemos isto? Estas colheres devem ir primeiro ao frigorífico. E devem ir ao frigorífico cerca de 10, 15 minutos. Vocês nunca ponham o chocolate muito tempo no frigorífico, está bem? Porque senão... Isto é muito fundo. Isto é muito fundo. É um sítio para pôr as colheres. Se vocês põem o chocolate muito tempo no frigorífico, ele vai começar a ressoar quando vier para fora. O chocolate só precisa. A gente já vai conversar um bocadinho sobre a conservação do chocolate e depois quando é que ele deve ir para o frigorífico e por quanto tempo. Mas agora vamos só fazer mais uma. Estão a ver? Vamos molhar no nosso chocolate. É uma coisa super simples de fazer e vocês ficam com uma mesa um pouquinho diferente. Podem pôr num prato, podem pôr em pé em algum suporte. E depois a colher serve para comer as outras sobremesas. Pronto, o chocolate está ótimo. E aqui também temos o ar-condicionado ligado, que não está a ser muito calor. Ele já está a começar a ficar mais baço. Grandes pérolas que isto aqui tem. Pronto. Vão ver? Ele já está praticamente seco. É isto que é um chocolate. É por isso que eu sei que o chocolate está bem trabalhado. Ele está a secar com muita facilidade e está
liso, não está com riscos. Põe a mão assim por trás, a Sónia está a dizer para pôr a mão por baixo da pá. colher. Sim. Diz que isso foca mais facilmente. Opa, deve ser, mas agora falta-me uma mão. Espera. Deitada. Sim. Isso. O meu problema é que eu não consigo entender onde é que é o foco desta câmara. Valha-me a santa. Que a mulher é... já está. Estão a ver? Fica sem riscos. O chocolate está perfeitinho. Tem uma bolhinha de ar só ali. Mas está perfeito e está já seco. Agora eu vou pedir ao Rui que me ponha isto só uns minutinhos no frigorífico, enquanto nós conversamos sobre... E depois põe logo aí umas fitinhas bonitinhas, sim, azul clarinho ou assim. Tem azulão. Só tem azulão, então põe rosa clarinho. Se azulão fica feio. Pronto. Não estou a dar muito trabalho ao meu assistente. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre esta história do chocolate. Então, quando eu estou a trabalhar o meu chocolate, ele está a 32 graus, lembram-se? Ou a 30 ou a 31, conforme o chocolate for. Neste caso, que é negro, ele está a 32 graus. Então, eu não posso colocar o chocolate de 32 graus para 10 graus centígrados, que pode ser a temperatura do frigorífico, ou menos até. Então, o que é que nós temos que fazer? O chocolate, num mundo ideal, deveria dar só saltos de temperatura de 10 em 10. Ou seja, 32, menos 10, 22, que é mais ou menos a temperatura ambiente, e depois 12, 10, 8, ok, mas nunca de 32 para 10 ou 11 graus. Porquê? Porque o chocolate não vai cristalizar corretamente. E não cristalizar corretamente implica que, quando passado um dia ou dois, se vocês deixarem o vosso chocolate um dia ou dois antes de ser comido, vocês vão ter o vosso chocolate com riscos, com manchas, com imperfeições. Então, de preferência, o que é que vocês devem ter? Um frigorífico que seja só para chocolate. Só quem trabalha em chocolate é que tem isso. Então, nós vamos fazer isso com o nosso frigorífico normal, tendo cuidado para não ter nada com cheiros fortes, porque senão vocês vão fazer uma festa fantástica com chocolatinhos para os meninos e estão todos a saber, a cheirar a vinha de alhos ou uma coisa assim, porque vocês têm o frigorífico a cheirar com cheiros fortes. O chocolate absorve tudo quanto é cheiro forte. Então, vocês devem ter o vosso frigorífico sem cheiros e colocar lá o chocolate. Quanto tempo? E depois, o chocolate está a 32, vocês devem deixá-lo à temperatura ambiente até que ele seque, até que ele fique baço e depois é que vai para o frigorífico. Tá bom? Pronto. Então, vamos fazer 3 passos sempre. Lembrem-se que, para cristalizar o chocolate, eu também tenho 3 passos. Eu subo a temperatura do chocolate aos 45 graus, desço rapidamente e atinjo a temperatura de trabalho. Aqui, quando é ao contrário, quando é para solidificar, também eu vou ter o chocolate a 32 graus, depois trago para a temperatura ambiente a 22, mais ou menos 10 graus menos do que a temperatura de trabalho, que é a temperatura da sala, e depois vai ao frigorífico. Quanto tempo? 10, 15 minutos. Nunca ponham mais do que isso, tá bom? Porque mais do que isso vocês vão ter o vosso chocolate muito... vai arrefecer, vai ganhar umidade, porque os frigoríficos não são próprios para chocolate, e quando sair ele vai ficar com água, que depois vai manchar o chocolate, tá? Não é complicado fazer o trabalho com chocolate, não é nada complicado, é muito simples. Vocês têm que ter alguns cuidados, e os cuidados básicos são estes. Nós podemos, com estes cuidados, e quando vos sai um papel, quando o chocolate seca no papel, como secou o nosso, assim, ele já faz barulho, vão ver? Este chocolate está ótimo, e vocês colocam este chocolate num molde e ele fica ótimo para
fica ótimo, saem os bombons bonitos e sai do molde. Que o problema, eu vou-vos mostrar os moldes que eu tenho e que costumo trabalhar. Estes moldes são moldes de policarbonato, são moldes duros. Então, se eu estou a trabalhar num molde de silicone, vocês fazem força e ele sai. Estes não, estes o chocolate tem que estar muito bem trabalhado para vocês conseguirem que ele saia de um molde destes, porque senão ele fica lá todo agarrado. Não há santo que o tire daqui. Tá? Agora, qual é a vantagem de um chocolate estar bem trabalhado? Ele sai do molde, ele fica sem riscos, sem... Olhem como secou este chocolate que foi o primeiro que os... Vejam se conseguem ver. Estão a ver que isto está tudo feio, está tudo muito feio. Vou tentar mostrar aqui. E isto significa que o chocolate não estava ainda bom. Este foi o primeiro, olha. E mais, é um chocolate que se vai derreter nas minhas mãos. Este chocolate, à medida que eu pego nele, ele vai derreter-se nas minhas mãos. Porquê? Porque ele não estava bem trabalhado. Ele estava a começar, não tinha ainda. Porquê que ele não estava bem trabalhado? Porque este chocolate ainda não tinha passado o tempo suficiente, ainda não o tinha mexido suficiente e a temperatura dele estava muito alta. Então, quando eu coloquei aqui, ele não estava bem cristalizado, tá bom? Olhem que fofinhas ficaram os brigadeiros de colher. Estão a ver? Uma coisa simples para as festas dos miúdos e super simples de fazer. Eles comem pouco, é uma quantidade pequena, eles vão comer pouco de cada vez e enfeita a mesa. É ótimo, fica muito giro. Pronto, isto foi só o exemplo de uma coisa que vocês podem fazer com chocolate. Gostaram? Pronto, então, eu já agora, porque nós temos ainda algum tempo, isto hoje foi relativamente rápido, podemos falar mais sobre chocolate e tirar-vos dúvidas. Preciso é que vocês me ponham as dúvidas. Então, se quiserem, eu vou só tirar aqui isto para o lado. Eu precisava de 2 computadores, já tenho que trazer mais computadores, isto assim não dá. É mão atrás da colher, marcas de chocolate. Pronto, estou a precisar. Se vocês tiverem dúvidas, queiram colocar, é agora, porque eu posso mostrar-vos aqui alguma coisa porque depois eu posso continuar a tirar-vos as dúvidas por escrito, mas não é a mesma coisa, tá bom? A Ana Maria Oliveira está a perguntar, Ana, um bombom recheado não tem que ficar no frio? Não, Ana, um bombom recheado não tem que ficar no frio. O chocolate não deve ser conservado no frio, deve ser conservado a uma temperatura de cerca de 18 graus. Se vocês colocarem que é um frio controlado, pode ser colocado mais baixo, pode, só que tem que ser em vitrines especiais para conservar os bombons. Se vocês não têm essas vitrines, devem colocar o bombom por volta dos 18, 20 graus, mas à temperatura ambiente. Porquê? Porque no frigorífico vocês têm muita umidade e a umidade vai-vos estragar os bombons. A umidade, vocês sabem aquela água que ressoa quando o chocolate está no frio, depois vem cá para fora e ele começa a ficar molhado. E essa água vai manchar o chocolate e vai fazer com que ele fique cheio de defeitos. Portanto, os vossos bombons não devem ser conservados no frigorífico. Nenhum chocolate deve ser conservado no frigorífico. Por isso, atenção àquilo que põem dentro do chocolate, não é? Se vocês estão a fazer um bombom e estão a pôr uma coisa que não pode ser conservada à temperatura ambiente, atenção, não é? Tudo isso é a mesma coisa que pôr chantilly num bolo de pasta de açúcar que depois não vai ao frigorífico, tá? Não podem pôr e têm que ter muito cuidado com o tempo e com o prazo de conservação dos vossos bombons, se tiverem a fazer bombons, né? Mais dúvidas? Se alguém tiver mais dúvidas pode escrever, porque estamos com... Deixem-me ver se há aqui no YouTube.
Não. E outra coisa, os bombons têm se o bombom ficar bem feito, num cake pop não se pode cobrir com chocolate devido à gordura do bolo que usamos, ou é possível? É possível, Marta. Os cake pops podem ser feitos com chocolate. Porque é que nunca são? Porque é muito mais fácil fazer com sucedâneo. Porquê? O sucedâneo, cake pops, eu estou a fazer, nunca se faz 1 ou 2 cake pops, não é? Estamos a fazer bastantes cake pops. Então, eu cristalizo o chocolate e depois o chocolate começa a ficar mais espesso. Então eu tenho que estar com a minha pistola de ar quente a ver se o chocolate está bom. Depois tem que ser um chocolate com bastante manteiga de cacau, o que encarece o chocolate, porque o cake pop tem que ficar perfeito. E se o chocolate não tem tanta manteiga de cacau assim, ele não fica perfeito. O chocolate não é fluido o suficiente para fazer um cake pop. Mas eu acho que a gordura do bolo, racharam alguns, outros criaram gordura na base. Ok, é assim, a gordura do bolo, eu normalmente gosto de fazer cake pops com um bolo com pouca gordura, um bolo mais seco, que não tenha tanta gordura, que depois não vai ter esse problema de transpirar aquela gordura. Mas se ele não tiver, se ele tiver bem vedado, isso não acontece. O rachar é porque os cake pops estão frios. Se vocês tiverem os cake pops frios e depois os meterem dentro de chocolate a 32 graus, há um choque de temperatura que vai rachar os cake pops. Mas se vocês deixarem os cake pops no frio, puserem o pauzinho, tudo bem. Tiram do frigorífico, deixam chegar à temperatura ambiente e depois molham no chocolate e eles não caem. Se os cake pops tiverem o tamanho certo, porque eu faço normalmente os cake pops no máximo com 25 gramas, porque se ele tiver mais que 25 gramas é quase certo que ele vai cair, tá? Aqui ter um sinal vermelho. Há mais alguma coisa? Pronto, o problema basicamente de rachar é esse. E o chocolate, claro que é muito mais sensível. O sucedâneo é todo o terreno. Agora, uns cake pops feitos com chocolate não tem nada a ver. O cake pop feito com chocolate é muito mais saboroso. Mas raras são as pessoas que fazem cake pops com chocolate. Eu acho que vi aqui mais qualquer coisa, não? Para fazer cake pop é aconselhável não colocar o cake pop no frio antes de cobrir. Então já respondi, não é? Vocês põem no frio, têm que pôr no frio antes de cobrir. Fazem o cake pop, põem o pauzinho e põem no frio. E depois retiram do frio e deixam de chegar à temperatura ambiente. Ou então, sim, temperatura ambiente 20, 18 graus, mais ou menos. Que é para depois ele não ter um choque de mais 10 graus. Lembrem-se daquilo que nós falámos dos 10 graus. Nós temos o chocolate não racha se nós descermos uma escada na temperatura de 10 em 10 graus. Se nós vamos 20 graus, que é, por exemplo, o que acontece, nós tiramos os cake pops do frigorífico e vamos colocar num chocolate que está a 32 ou está a 30. Não é? O chocolate está a 5, os cake pops estão para aí a 5 graus e vão entrar no chocolate a 30. Há um choque de quase 20 graus. Há uma diferença de quase 20 graus. Por isso, a maior parte das vezes é isso que acontece. Portanto, deixem as coisas os cake pops chegarem à temperatura ambiente e depois façam. Ou então façam. Sabem que eu acho isto, mesmo para fazer cake pops, eu acho isto uma ideia. É muito mais simples do que os cake pops. Porquê? Porque isto daqui não cai. A colher, sei lá o que é que a Marta está a dizer que eu daqui não consigo. Eu vejo aqui no tablet. Eu não faço cake pops por causa disso. Não gosto mesmo do sucedâneo, então preferia não fazer. Mas assim já sei qual foi. Não, tente, Marta. Isto funciona muito bem, assim, na colher. E eu fiz com brigadeiro, mas vocês podem fazer com massa de cake pop. Vocês podem fazer com uma ganache, com alguma coisa que seja moldada aqui. E fica bom, porque não tem aquele problema, será que cai? Não, vocês molham e é uma ideia diferente. E se vocês puserem isto dentro de um saquinho, é um presente para vocês. Aqueles presentinhos que os miúdos levam quando vão aos aniversários, pode ser
uma colherinha destas. A Sónia está a fazer outra pergunta aqui. Então, Sempre que o chocolate baixar dos 38 graus, temos que o aquecer 38? novamente. 32. 32, sim. Vão Mas aquecer. qual é o limite de vezes que podes aquecer? Não, podem aquecer sempre, desde que não queima, podem aquecer. Porque isto é assim, o chocolate, a única coisa que estraga o chocolate é calor a mais, umidade, cheiros fortes. Fora isso, o chocolate pode ser utilizado várias vezes. Eu, por exemplo, tenho este chocolate aqui, que vocês conseguem ver. Tenho este chocolate aqui que já está muito espesso. Olhem aqui. Ele já está completamente diferente daquilo que estava há bocadinho. Ele já está a 28, 29 graus. Estão a ver? Pronto. Eu vou aquecê-lo. Agora não vou aquecer porque não vou trabalhar mais. Mas se eu quisesse aquecer, ele ia aquecer e ficava tranquilo. Só que vocês nunca podem... Eu expliquei-vos este processo de cristalizar o chocolate. Quando vocês o aquecem, nunca podem aquecer o chocolate a mais de 34 graus. Se ele subir dos 34 graus, vocês têm que voltar a fazer tudo de novo. Ou seja, derrete aos 45, volta a baixar, juntando mais chocolate, caletes de chocolate, e voltam a cristalizar de novo. Isto porquê? O que faz o chocolate secar rápido são os cristalzinhos, tipo cristais de sal ou de açúcar, tudo bem. Não interessa agora como, mas uns cristalzinhos que o chocolate, a manteiga de cacau, cristaliza numa forma, cristaliza sob a forma de cristais que aos 34 derretem. Portanto, a partir dos 34 graus eu já vou ter a manteiga de cacau derretida. Portanto, eu vou ter que voltar a derretê-la toda e voltar a repetir o processo. Desde que ele não apanhe umidade, eu aconselho, por isso é que, por exemplo, eu não vos aconselho a trabalhar na... Olha, entrou a Laura. Eu não vos aconselho a trabalhar no micro-ondas, no banho-maria. No banho-maria porquê? Porque se eu trabalhar no banho-maria, enquanto eu estou a derreter o meu chocolate em banho-maria, há sempre vapor que vai entrar para o chocolate. E então aí eu vou ter o meu chocolate a apanhar umidade. E isso sim, estraga o chocolate. O chocolate apanha umidade, fica pastoso e vocês não conseguem nunca derreter. Mais fica pastoso, não fica fluido e serve para fazer bolos, serve para fazer ganaches, mas já não serve para trabalhar, para fazer bombons, para fazer coisas bonitinhas, tá bom? Agora, se vocês não o estragarem durante os processos, vocês podem repetir o processo, porque senão eu agora vou derreter este chocolate todo, vou colocar num saco daqueles sacos de congelação com fecho, e vou deixá-lo secar assim numa placa bem fininha. Depois, quando eu o quiser usar, eu parto todo aos bocadinhos e volto a derreter. E volto a fazer o processo todo. O processo tem que ser feito sempre que o chocolate seca e depois, para ser derretido, ele tem que repetir todo o processo novamente. Certo? Mais dúvidas? Não sei, não. Deixa eu ver quanto tempo tenho. 5 minutos. Só 5 minutinhos. Olá, Laura. Bom, não se esqueçam, já estamos quase a acabar, não se esqueçam de ir subscrever o canal do YouTube. Vocês acabam por ficar sempre, para eu continuar a poder fazer este trabalho que nós estamos agora a fazer, isto sou eu e é o Rui em breve que vai estar aqui, agora ele continua no forno, vocês hoje não o estão a ver no forno. Hoje não sei se ele está no forno. Pronto, subscrevam o canal do YouTube, carreguem lá nas notificações para serem avisados de vídeos novos, porque nós vamos passar a gravar mais vezes, além das lives, fazer gravações no YouTube. E então, para nós, ajuda-nos bastante. Portanto, passem por lá, vejam e tirem dúvidas, escrevam alguma coisa, ponham ideias daquilo que querem que eu trate nas lives ou nos vídeos, porque para mim é mais simples. Às vezes há coisas que vocês têm dúvidas, o canal tem o mesmo nome, tem Eduarda, tem Concheira Chocolate, tá bom? Eu ontem pus o link no Facebook, como não ia transmitir no Facebook, pus o link no meu Facebook, portanto se quiserem passar por lá vão diretamente ao canal. E então é mais simples para mim se eu souber aquilo que vocês
realmente querem que eu vos ajude. Porque há coisas que eu às vezes não me lembro, porque são mais coisas mais corriqueiras e se calhar não me lembro, e para vocês teria algum interesse. Portanto, quero ver se um dia destes, quero ver não, eu vou gravar um vídeo com macarrons, porque eu acho que é mais uma coisa que deixa a cabeça das pessoas em água. Formação é uma coisa muito complicada, porque dar formação de macarrons é um bocado aborrecido, mas um vídeo sobre macarrons eu acho que é interessante. Mas digam-me o que é que acham que seria interessante, tá bom? Para mim faz muita falta. Bom, vamos começar a despedir, porque estamos quase a ser cortados, porque eles não perdoam. Mais 3 minutos. Macarrons, acham uma boa ideia? E depois eu não sei, modelagem, não sei se interessa, pintura. Eu tinha pensado o Rui fazer uma live com pintura, explicar-vos mais ou menos algumas coisas sobre como é que se pinta em pasta de açúcar. Ele já teve umas aulas ótimas sobre pintura, já houve bastante pessoas que... Ai, faz diferença, ainda estão a pôr... Espera aí. Faz diferença derreter o chocolate na taça de vidro. Não, sabe o que é que eu acho? Esta, por acaso, que eu estou a utilizar é de plástico, mas é de um plástico duro. O melhor de tudo para vocês derreterem chocolate é um chocolate que possa ir ao micro-ondas e que seja flexível, porque vocês, assim que acabarem, quando ele ficar seco, vocês apertam a taça e ele vai sair todo. E vocês não lavam a taça, tá bom? Vocês não lavam a taça do chocolate, apertam, amoldam, ele sai todo, vocês aproveitam o chocolate todo e só depois é que a lavam. Então, esta não dá para fazer isto, porque esta não é flexível, mas a melhor coisa para trabalhar, para derreter chocolate é uma taça que possa ir ao micro-ondas e que seja maleável, para vocês depois poderem aproveitar o chocolate todo. O chocolate não se deita fora nunca. Temos que ter cuidado com ele, mas não se deita fora, tá bom? Aproveita-se, se ele já está um pouquinho espesso, que apanhou umidade, não dá para fazer bombons, falta 1 minuto e 27, meu Deus. Se não dá para fazer bombons, dá para fazer bolos, dá para fazer ganache, dá para fazer outras coisas. Não deitem chocolate fora. Eu quando começo a falar de chocolate é isto. Pronto, ainda temos mais coisas. Decorações de chocolate. Tinha pensado também em ensinar a fazer umas decorações de chocolate, umas coisas básicas. Vão falando, se calhar um recheio ou outro para bombons. Um dia destes vamos aprender a fazer bombons. Qualquer coisa assim. Mas eu preciso que vocês comentem e que nos comentários do YouTube me digam aquilo que querem ver, aquilo que gostavam, que é para me orientarem, está bem? Bom, está quase. Eu vou desligar para eles não me cortarem a meio, porque acho que é chato. Um beijinho grande a todos. Até para a semana. Para a semana estamos cá outra vez, está bom? Aceito sugestões para o tema da próxima semana. Vá, beijinhos, tchau.